tem algum problema com a gravação da aula? Fala, galerinha do YouTube. Não, nenhum. Não. Depois eu vou pôr lá no YouTube mesmo. Porque tem quem não pôde vir, né? Por algum motivo, tem como acessar lá. Eu vou abrir aqui uma apresentação para mostrar o Moodle para vocês, né? Para vocês verem como que ele tá lá. Vou colocar apresentar agora a tela inteira. Perdão, como que a gente vai acessar a atividade do Moodle? Que eu não estou conseguindo Eu acessar. vou mostrar aqui para vocês, tá? Pessoal, a partir do momento que eu colocar para apresentar, eu não tenho mais como ver as coisas que vocês escrevem no chat, certo? Então, durante a apresentação, se alguém quiser falar comigo, vai ter que me chamar por voz. Combinado, gente? Combinado. Beleza. Ok. Ok, sem problema. Fechou. Vai lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, certo? Certo. Vamos lá, tá carregando. Estão vendo? Sim, senhor. Bom, minha tela. Aqui, ó, tá o Moodle de vocês, ok? Eu pus para visualizar como estudante. Então, quando vocês entrarem no Moodle, tem a minha apresentação ali, né? Meu nome é Vitor, serei professor de disciplina de biologia. Aqui, essa parte é a ementa da disciplina de vocês. Todo mundo está familiarizado com essa palavra, ementa? Não. A ementa é aquele conteúdo que tem que ser dado em uma determinada disciplina, né? Então, ó, origem da vida, teoria celular, tipos celulares, tipo procariótico e eucariótico, membrana plasmática, toda a parte de composição, estrutura e função, transportes pela membrana, citoplasma e Basicamente é o que você vai aprender. Oi? Desculpa? Basicamente é o que você vai aprender. Isso, é o que precisa ser dado do começo até o fim da disciplina, tá? Então, toda a parte de ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, vocês já devem ter ouvido falar disso também. Sim. Divisão celular, mitose, meiose, toda a parte de gametogênese, e aí a gente entra numa parte de reprodução humana, falando de ciclo menstrual, métodos contraceptivos, e toda a parte de embriologia e desenvolvimento embrionário. Certo? Esse ano inteiro, né? Isso, o ano inteiro não, o semestre todo. Semestre. As disciplinas do Instituto são semestrais, lembram? Uhum. Sempre que tiver essas coisas escritas, é o decorrer do semestre que tá. É o decorrer do semestre, sim. Beleza? Beleza. Bom, aí eu disponibilizei para vocês aqui um link do nosso grupo do WhatsApp. Todo mundo que está aqui na aula conseguiu entrar no grupo do WhatsApp? Sim. Tem alguém que não conseguiu, gente? Eu não consegui, não. A Larissa falou que não conseguiu. O que aconteceu, Larissa? Quem mais falou que não tinha? Mas são todos os grupos que a gente entrou, então, que tem que ser. Tem que ser o informática, o grupo da sala, o grupo de recados, o grupo de biologia e o de algoritmo. Eu Tem não todos sei os grupos das matérias. Tem Eu grupo não de sei como biologia? os outros professores tratam essa questão de WhatsApp. Eu tenho esse grupo, ó, acho que é o colega, o Caio, colou aí, né, o grupo. Eu tenho esse costume de ter grupos das disciplinas com os alunos para passar recado, lembrar Por de enquanto, só o senhor disponibilizou pra gente essa questão de grupo. Até então é só o de biologia que a gente tem. De forma geral, eu uso bastante esse grupo porque muitas vezes eu prefiro, como eu sei que a vida de vocês é bastante corrida, tem muita disciplina, então muitas vezes eu prefiro gravar as aulas, disponibilizar lá no YouTube, que é outra coisa que eu deixo lá já na apresentação para vocês, ó. Estão vendo minha tela aí?
Sim. Sim. Coloco aqui, ó, em meu canal do YouTube e coloco o endereço do canal, certo? Certo. Se clicar aí, vai para ele. Aí eu geralmente, por exemplo, essa aula que a gente vai terminar, vai estar gravado, eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, tá? E geralmente pelo WhatsApp eu procuro resolver dúvidas, é como se fosse o meu local de permanência. Ao invés de fazer reuniões toda aula, eu fico à disposição de vocês lá, enquanto vocês fazem os exercícios, essas coisas, a gente vai conversando e vai resolvendo as dúvidas que forem aparecendo. Beleza? Beleza. Eu tenho feito isso desde quando a gente entrou nessa coisa remota, que foi primeiro semestre de 2020. Lá em março de 2020. Tem dado certo, tá? Muito pouca gente não acompanha ou tem alguma reclamação. De forma geral, tem dado certo. Só um minuto, gente. Só um pouquinho. Alô. Alô, razão das minhas virilhas. Coisas de home office, né? O Normal, telefone estava normal. aqui do meu lado e tocou, foi levar para a esposa atender. Bom, continuando. Então, essa aqui é a nossa página lá no Moodle. Aí tem uma primeira sessão que recebe o título aí de Fique Atentos. Aí tem uma parte de avisos, certo? Estão vendo? Sim. Sim. Sim, sim. Se vocês clicarem nos avisos aqui, ó, eu deixei um aviso do Meet da apresentação da disciplina, né? Tava lá para quem quisesse ver. E eu deixei no calendário da disciplina aqui, calendário. No calendário da disciplina tava lá, ó. Dia 8 de março, o Meet de apresentação da disciplina, certo? Certo, Voltando certo. Ô, professor, lá para a disciplina, na seção Fique Atentos, tem aqui, ó, mapa mental de como utilizar o Moodle do IFMS. Beleza? Clicou no mapa mental. Ele vai abrir o mapa mental. E por que eu quero que vocês façam esse mapa mental? Porque ele vai... Não era isso que eu queria. Vou voltar. Aqui. Ele vai possibilitar que vocês acessem tutoriais de como fazer várias coisas no Moodle. Então, por exemplo, eu quero saber como que faz, como que vê os participantes da disciplina. Tem um videozinho dos participantes da disciplina. Olha lá, vai nos participantes, aparece o nome de todo mundo. Certo? Certo. Então, o que eu quero como primeira atividade avaliativa de vocês? Que vocês andem por todo esse mapa mental do Moodle, se familiarizem com ele, e depois disso, marquem aqui, ó. Aqui, ó, concluído. Ok? Ok. Isso vai ô, aparecer professor, que vocês concluíram essa atividade. Oi. basicamente, sim, o primeiro assunto que a gente vai tratar nesse primeiro semestre vai ser qual? A gente já vai falar dos assuntos. No momento, eu estou tentando mostrar essa atividade avaliativa. Aí eu vou mostrar, vou assunto por assunto, falando o que a gente vai falar em cada um deles e como que eles costumam aparecer em Enem, nessas provas que a gente vestibular, essas coisas que a gente acaba tendo que fazer, tá? A gente já vai chegar lá. E depois eu tenho aqui, ó, um item ajustes iniciais, que eu falei de novo do grupo do WhatsApp e do Meet de hoje. E depois que terminar esse Meet, vai ser aqui que eu vou pôr a gravação dessa nossa reunião. Certo?
Aí, se os colegas que não conseguiram vir aquela lista lá, se bem que agora a gente tem 38 pessoas aqui e o total é 44, 45 contando comigo, né? Então já não é mais tanta gente que está faltando assim. Certo? Certo. Pessoal, agora a respeito do que a gente vai tratar na disciplina. Gente, as avaliações, elas vão aparecer constantemente aí e vocês vão chegar a vocês vão chegar a perceber e, de repente, vocês vão ter lá para o primeiro bimestre 4 ou 5 notas, porque vira e mexe, em toda aula praticamente vai ter uma atividade avaliativa. E no final, vocês vão ter um monte de notas, tá? Só que se não fizer, fica sem as notas. E quem reprova nessa disciplina é porque não fez as atividades, tá bom? Então, é sempre fazer lá. Sim, senhor. Vocês estão vendo a apresentação, gente? Sim. Sim. Vocês me veem ainda ou só a apresentação agora? Oi? Vocês veem minha cara aí ainda ou é só a apresentação que vocês estão vendo agora? Ainda estamos Dá pra ver sua cara também. Porque aqui para mim aparece só a apresentação agora. Mas a tela maior tá da apresentação. Eu não vejo vocês mais, tá? Beleza. Não tem ninguém aqui. Vamos lá. Ó, vamos falar aqui do que a gente vai ver durante a Biologia 1 aqui no IFMS, que é a disciplina do primeiro semestre de vocês, tá? Eu pus algumas figurazinhas aqui para representar algumas coisas sobre as quais a gente vai falar. Uma das coisas que a gente vai falar é sobre o surgimento da vida. Vocês já ouviram falar em possíveis hipóteses para a origem da vida? Já. Sim. Sim. Já. Sim, vocês já ouviram. Quais? A Teoria do Big teoria Bang. da evolução, o Big O Bang. Big Bang e o criacionismo. Né? Não, Uma das confusões normais nesse tema é que o pessoal geralmente fala sobre a teoria do Big Bang. O Big Teoria Bang ele celular, não é uma teoria a respeito do surgimento da vida, certo? Do universo. Ele é uma teoria a respeito do surgimento do universo, né? Então, dos planetas, dos sistemas das galáxias, né? Não tem a ver com o surgimento da vida. Beleza? Beleza. Primeira dúvida aí já para solucionar. Então, tirando o Big Bang, falaram algumas outras. Quais que vocês já ouviram falar? É o evolucionismo? Da corda. Tá, evolucionismo. Evolução é uma teoria que depende de antes ter surgido a vida e depois acontecer a evolução, né? Então, ela também não é uma... Caramba, tá tudo bem, hein? Jogador Free Fire aí, mano. O cara tá na guerra. Ela não é uma teoria sobre o surgimento da vida, mas é sobre como a vida se adaptou para existir no planeta que foi se modificando ao longo das eras, né? Alguém lembra de outra? A teoria celular? Teoria celular, ela diz que todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele tem que ter uma unidade básica da vida, que é a célula. Né? Sim. Também não explica como é que surgiu. Sobre a Já teoria ouviram das falar cordas. de teoria das cordas? Uhum. Me explica essa. Eu não sei explicar, não. Eu não sei. Nunca ouvi falar desse, não. O cristianismo. Não. Mas eu acredito. O cristianismo. A do criacionismo. O criacionismo. Né? O criacionismo é uma explicação religiosa para como Deus teria feito a vida surgir na Terra, né? Sim. É isso?
Bom, Sim. cada religião tem sua forma de explicar, né, esses eventos. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não conheço a fundo essas explicações, mas eu vou procurar tratar com vocês das teorias e hipóteses que a ciência traz, né? Então, eu não devo falar sobre criacionismo com vocês, porque isso, eu acho que quem tem que ensinar são os seus líderes religiosos, né? Quem está na Igreja Católica, a parte de catecismo, né? Essa é a parte que eu acho que deve tratar a respeito dessas teorias que a religião traz. Eu vou tratar da parte que a ciência fala. Provavelmente vocês já ouviram falar em panspermia. Ouviram falar que a vida teria vindo de outros planetas e caído de alguma forma aqui na Terra e se desenvolvido? Nunca vi. Sim. Já. Aí tem outras... Biogênese também é a origem da vida. A biogênese, sim, né? Então tem outras teorias e a gente vai procurar tratar das que recebem mais apoio científico, tá? E vamos falar sobre isso. Ah, professor, mas como que isso é cobrado de forma geral? É cobrado quando se diz respeito a vestibular ou Enem ou qualquer coisa assim. Bom, eu dei uma procurada e achei essa pergunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E traz ali, o desenho a seguir representa de forma esquemática o aparelho de Miller, que usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água, submetidas a descargas elétricas. Com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva da Terra. Né? Tem as alternativas, e geralmente você tem uma alternativa que dá as afirmações corretas. Então, sim, isso que ele fez. E outro, como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolado do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. São as duas afirmações corretas a respeito dessa experiência nessa questão, tá? O próximo tema que tem na nossa ementa são os tipos celulares. Quais são os tipos de células que existem, gente? Vocês já ouviram falar? As procariontes e as eucariontes. Procariontes e procariontes. Procariontes e eucariontes. Aí as eucariontes a gente divide em pelo menos 2 tipos, né? Lembram? Animal e vegetal. Animal e vegetal, né? Tá na tela, Qual que é a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte? Não tem núcleo, não, mas... O núcleo, não é? O núcleo fica disperso no citoplasma. O núcleo fica disperso no citoplasma. É carioca. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui seria o pronúcleo de uma célula procarionte. Estão vendo aqui? Ele está disperso no citoplasma? Sim. Ou ele está concentrado em uma região central? Disperso. Está disperso? Esse desenho aqui, ele está espalhado por todo o citoplasma, assim. Não, ele está numa região central. Está numa região central, né? Sim. E aí o pessoal fala, uma tem núcleo organizado e a outra tem núcleo desorganizado. Já ouviram isso também? Já. Núcleo organizado e núcleo organizado. Eu não sei vocês, mas eu na época que morava na casa dos meus pais, eu e minha mãe tínhamos opiniões diferentes sobre o que era um quarto organizado e um quarto desorganizado. Vocês têm esse problema também, não? Tem. Concordo. Muito. Hã? Pois é. Organizado ou desorganizado, vocês não acham que é uma questão de opinião? Com certeza. E aí, se você tudo relativo na se vida. você quer descrever uma coisa e falar de uma forma subjetiva, vai trazer problema, né? Essa descrição, concordam comigo? Sim. Por isso que eu geralmente falo para os meus alunos, para eles falarem que uma célula procarionte, ela não tem membranas internas e nem organelas membranosas. Enquanto uma célula eucarionte... Nunca vou lembrar disso aí.
ela tem membranas internas e tem organelas membranosas. A única membrana que uma célula procarionte tem é essa externa aqui, ó, que divide ela do meio externo, certo? Reparem aqui, estão vendo? Sim. Agora, a célula eucarionte, ela tem outras membranas, entre elas a carioteca, ou a membrana nuclear, né? Sim. Tem vacúolos, tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático. Todas essas, essas organelas, elas são membranosas e elas estão ausentes na célula procarionte. Ok? Ok. Entendido essa parte? Ah, professor, como que isso é cobrado da gente? Vamos falar de novo de possíveis questões que possam aparecer, né? Vamos lá. Colesterol e triglicerídeos são lipídios muito importantes na composição de organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas. Ajudam na absorção de impactos e no controle da temperatura corporal, e como matéria-prima para a síntese de hormônios e esteroides. Sabem quais são os hormônios e esteroides? Não. Testosterona, progesterona, sabe? Ah, sei. Esses são os hormônios esteroides. O colesterol é importante nisso, tá? Devido à natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas denominadas de lipoproteínas. As estruturas básicas das lipoproteínas é idêntica, variando somente de tamanho e proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra a figura a seguir. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios e proteínas possuírem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica, ou seja, anfipática. Vocês vão saber responder essa questão depois que virem a aula sobre membrana plasmática, certo? Certo. O próximo conteúdo que a gente vai tratar é o estudo do núcleo. Vimos a célula, vimos as organelas da célula, a membrana da célula, e a gente entra lá dentro do núcleo e vamos falar sobre o núcleo. E a gente vai ver que o núcleo tem uma carioteca, que ele tem o DNA, que tem RNA mensageiro, RNA transportador, que tem as bases nitrogenadas, e como que faz para um DNA virar RNA e o RNA virar uma proteína. Vocês devem estar ouvindo falar muito de RNA, DNA, porque a gente está falando bastante sobre a vacina e o vírus, não é verdade? Sim. Verdade. O tempo inteiro o pessoal fala, não, porque a vacina de Oxford é feita com RNA mensageiro. Já ouviram essa afirmação? Já. Já a vacina da China usam a proteína da espícula do vírus, né? Então vocês já devem ter ouvido essas palavras. O que essas coisas significam? Então, o RNA mensageiro é um tipo de ácido nucleico e é formado por RNA, que faz com que a nossa célula seja enganada pelo vírus e, ao invés de fazer proteínas para a gente, faça proteínas para formar novos vírus. Certo? Sim. E aí o que o pessoal de Oxford fez foi pegar um pedaço desse RNA mensageiro do vírus e colocar na nossa célula para que a gente produza anticorpos contra ele. Colocar no nosso sangue, né? Então a gente vai tratar mais profundamente sobre isso depois e vamos ser capazes de responder a questões desse tipo, né? Então lá em 1950, essa é do Enem, Irving Chargaff e colaboradores estudaram a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, adenina e guanina, e o total de pirimidinas, que é a citosina e a timina, eram iguais.
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. A quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada na dupla de DNA, formada pela fita simples exemplificada do professor, será: vai ter que ter 45 adeninas, 45 timinas, que as adeninas vão se ligar com as guaninas. Ô, professor. Oi. Eu não sei se sou só eu, mas eu não faço ideia o que é adenina, timina, guanina, citosina. Eu também não sei. Eu também não sei. São as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. E a gente vai falar sobre isso ao longo da disciplina. Então, tipo, não é pra gente saber, a gente vai aprender isso, né? Vai aprender isso. Lembra que eu coloquei para vocês lá no começo, ó, a nossa ementa? Aham. Ó, agora tá origem da vida. Tá sendo só uma revisão mesmo. Tipo assim. É só para mostrar para vocês quais são os assuntos que serão tratados ao longo do semestre. Ah, tá. A primeira aula, na semana que vem, vai começar falando sobre origem da vida. Uhum. Depois que a gente vencer esse conteúdo, a gente vai passar para a teoria celular. Vamos falar de tipos de células. Tirar um print aqui. Das membranas, as organelas. A gente está falando nesse momento sobre o que a gente vai falar quando a gente chegar em ácidos nucleicos. Ok? Essa semana a gente tem aula com você de novo? Não, é só essa. Nossa próxima aula é a semana que vem. Certo? Certo. Na segunda-feira. Então a gente está falando no momento sobre os ácidos nucleicos. Adenina, guanina, citosina, timina e uracilo. Que isso? O próximo tema que a gente vai tratar, ó, se for chocolate, deixa um pedaço para mim. Hein? Não, chocolate não. É papel. O próximo tema que a gente vai tratar depois de falar do núcleo vai ser mitose e meiose. São as divisões celulares. Já ouviram falar que as nossas células se dividem? Já. Sim. Já. E sabem qual que é a diferença entre mitose e meiose? Não. Sim. Não? Sim? A mitose Pode faz explicar 2 células diploide no final e a meiose é 4 células haploide, né? Pronto, você já aprendeu o que eu preciso que você aprenda. Eu acho que eu já não preciso mais falar desse assunto durante as aulas. Concordam? Não, claro que eu vou falar assim. Precisa falar? Não, fala assim. É. Bom, na então, questão dos números dos cromossomos, não são? Uma coisa assim. Mas a base, a informação básica desse assunto... Tem os tipos de cromossomos também. Uma célula que faz mitose produz 2 células filhas e essas células filhas têm a mesma quantidade de DNA que a célula mãe. São diploides. Então, se a célula mãe começou com 4 cromossomos, na hora que ela terminar a mitose, ela vai produzir 2 células filhas com 4 cromossomos cada um. Beleza? Beleza. Sim. Agora, a célula que faz meiose, ela produz 4 células filhas, e cada célula filha tem a metade da quantidade de cromossomo que a célula mãe tinha. Por que será que eu preciso ter uma divisão celular que reduza a quantidade de DNA à metade? Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu não lembro. Vocês têm quantos cromossomos? Vocês sabem? Não. Deixa eu ver aqui. Eu sei que uma é para produção de gametas, né? Isso, produção de gametas. O que é um gameta? 46. 46. O que é um gameta? Mano, parece que a minha mente assim deu uma limpa, não lembro de mais nada. Uma célula reprodutiva. Célula reprodutiva. Quais são os nomes das células reprodutivas? Espermatozoide e óvulo. Espermatozoide e óvulo, sim. Então, o óvulo e o espermatozoide, eles se juntam para formar uma pessoa, certo? Ou um animal, né? Depende da espécie que a gente está falando. Correto? Sim. Certo. Beleza. Se um ser humano normal
ele tem 46 cromossomos. Para ele dar origem a outro ser humano com 46 cromossomos, por reprodução sexuada, ele tem que reduzir em uma célula reprodutiva a quantidade de cromossomos dele pela metade. Então, vocês são resultado de um espermatozoide do pai de vocês com um óvulo da mãe de vocês, certo? Certo. Cada um deles com 23 cromossomos, resultando em uma pessoa com 46 cromossomos em cada célula. Beleza? Beleza. Então, a meiose é importante por isso. E aí a gente vai entrar em detalhes de como essa divisão ocorre, quais são as fases pelas quais ela passa e quais as modificações que as células fazem para passar por essas fases. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. E aí, isso também é cobrado em vestibulares. Aqui, por exemplo, um vestibular da FUVEST, né? Que ele pergunta a respeito das fases da mitose, né? Então, pede para você colocar em ordem como que essas fases acontecem. Então, primeiro a gente tem o desaparecimento da membrana nuclear, depois o posicionamento dos cromossomos na região central da célula, e então a divisão dos centrômeros, e aí a migração dos cromossomos para os polos opostos. São as etapas que o vestibular perguntou. A gente vai tratar de cada uma delas e os nomes de cada etapa, né? Qual que é a sequência que elas ocorrem e como que ela se chama. Beleza. Depois a gente vai entrar na parte de gametogênese. E aí a gente vai conversar sobre como os espermatozoides são gerados, quais são as etapas pelas quais as células passam para gerar o espermatozoide. E então a gente vai conversar sobre como os óvulos são gerados e quais são as etapas que a célula germinativa passa até virar um óvulo. Ok? Ok. Toda a parte de regulação hormonal, de como isso acontece, e como isso é importante a gente conhecer quando a gente vai falar a respeito de métodos contraceptivos. E aí, já que a gente está falando de métodos contraceptivos, a gente fala de métodos de prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Bom, mais uma questãozinha. Então, todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação do ovócito secundário, né? Não é um óvulo que sai. Certo? Vamos falar, então, do ciclo menstrual e da regulação hormonal que ele sofre e de cada uma das suas fases. Falaremos sobre os métodos contraceptivos e falaremos a respeito do desenvolvimento embrionário. Então, tem espermatozoide, tem óvulos, os dois se juntam, formam um zigoto e esse zigoto tem que se transformar numa pessoa. Quais são as etapas e o que acontece em cada uma dessas etapas para o desenvolvimento e para que isso forme uma pessoa. E aí a gente terminou. Beleza. Gostaram da disciplina? Gostei. Sim. Gostei, mas é complicado. Eu não gosto de biologia, não. Bastante coisa para ver, né? Não é bastante matéria coisa. de preferência, mas... Desculpa. Alguém tava falando, ia perguntar qual é alguma coisa? Não? Não. 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 Nossas aulas com você são toda segunda-feira? O horário da aula de vocês é na segunda-feira. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Das 15h35 às 17h05. Certo? Beleza. Certo. Só que eu não tenho a ilusão de ficar com vocês assim no meeting presencial aqui ao vivo todo esse tempo e nem de fazer meeting presencial ao vivo todos os dias. Certo? Certo. Eu trabalho muito com aulas... deixa eu parar a apresentação. Eu trabalho muito com aulas gravadas. Giovana. Aí, Giovana, obrigado. Eu trabalho muito com aulas gravadas, e aí eu vou gravando,
Então, no dia da aula de vocês, eu vou mandar, às vezes, até de manhã. Ó, pessoal, já tem conteúdo novo lá no Moodle, já tem a aula para vocês assistirem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no WhatsApp. E já, muitas vezes eu já ponho a atividade avaliativa daquele tema para vocês fazerem. Beleza. Fechou. E aí vai tendo... Geralmente, toda aula o senhor já posta uma atividade avaliativa referente ao tema? Pelo menos uma atividade avaliativa a cada 2 aulas tem. Às vezes tem toda a aula, mas às vezes vai ter um tema que é mais longo. Por exemplo, a gente vai falar de embriologia, um tema maior, né? E aí, às vezes eu vou demorar 2, 3 aulas para lançar a atividade avaliativa. Mas todo tema tem uma atividade avaliativa para ser resolvida. Então não vai ser toda segunda que vai ter essas aulas ao vivo, assim? Não. Ah, tá. Eu tenho atendimento ao vivo que é feito pelo WhatsApp. Por isso que eu tenho o grupo ali com vocês. Então, se você estiver assistindo a aula, estiver fazendo atividade avaliativa e surgir alguma dúvida naquele momento, porque eu espero o quê? Que vocês usem o tempo da minha aula para fazer essas atividades, certo? Certo. Essa aula gravada, fazer essa atividade. Professor, não entendi aqui essa parte. Você pode me explicar? Se é só uma pessoa que vem me perguntar, eu não vejo necessidade para fazer um meeting com todo mundo. Uma aula específica. Isso, Agora, se é uma dúvida que vira recorrente, aí eu marco o meeting com vocês e a gente senta aqui e aí trato daquela dúvida. E ao decorrer do semestre vai ter alguma experiência? Cara, eu tenho algumas coisas práticas que eu mando para vocês fazerem, mas vocês vão fazer em casa, né? Droga! Droga, entendi. Tem, por exemplo, uma atividade que é feita com ovo de galinha, que eu falo para vocês quebrarem o ovo num pote, aí tem umas estruturas que eu mando que vocês precisam identificar. Tem uma outra atividade que é um software, que vocês têm que botar no computador de vocês para responder a algumas perguntas que eu mando ali, que é principalmente a respeito da parte de embriologia. Então, tem algumas coisinhas, assim, que são mais práticas do que só responder a perguntas, mas são coisas que vocês vão fazer na casa de vocês, porque o Instituto está fechado, né, cara? A gente está na pior fase da pandemia desde quando ela começou aqui no Brasil. Sim. Nunca teve tantos casos e tantas mortes por dia como tem agora. Então, acho que a esperança da gente voltar presencial esse semestre só se conseguirem vacinar mesmo. Triste. Beleza? Beleza. Pessoal, então, importante. Alex. Todo mundo... agora são 16h34. A aula vai até as 17h05. Até as 17h05, eu quero que todo mundo tenha entrado no Moodle e tenha feito a atividade do mapa mental. Beleza. Tá? Professor, Como que entra na aula, na atividade? Desculpa, Roberto, repete, por favor. Como que entra na atividade? Pelo link lá, que eu não tô achando a atividade. É na seção 2? Você tá no curso lá, turma 2210, Biologia 1. Sim, Tem eu tô lá aqui. No primeiro tópico tem Fique Atento, não tem? Sim. Sessão. No Fique Atento tem lá mapa mental de como utilizar o Moodle do IFMS. Ah, tá, achei aqui. Obrigado. Certo? Você entra lá, mexe professor, nesse mapa mental e depois coloca lá que você concluiu a atividade. Quem professor, colocar que concluiu esse mapa mental ali e vê todo o mapa mental, já recebe a primeira nota da disciplina. Beleza. Professor, mas aquele mapa mental não tem todas as disciplinas? Não sei Ou se é tem específico? todas as disciplinas. Eu tava vendo, acho que tem nas outras também. ô, professor, eu não, Algumas professoras já como colocaram. eu tô no celular, então eu não tô achando aqui não. Você tá com o aplicativo do Moodle aberto? Tá aqui aberto, mas eu não tô encontrando. Não tem a primeira sessão Fique Atento aí na Biologia Não. 1? Não,
Conteúdos, participante, notas. O meu Fique Atento tá vazio. Não tem nada pra mim desse tipo não, professor. O Fique Atento não tem. Porque você tem lá... eu preciso entrar no celular pra ver como Calma, eu vou tentar entrar de novo, só pra ter certeza. Um segundinho. Da hora. Eu teria que ver no celular aqui. Só que aconteceu uma coisa que é muito comum acontecer comigo, não sei se acontece com vocês. O meu computador tem a senha guardada, né? Então, quando eu ponho pra entrar no Moodle, eu entro fácil. Só que Eu Fique Atento, tá vazio também. Aí eu vou ter que pôr aquele esqueci a senha lá pra entrar. Achei aqui o Fique Atento. Achou? Achou o mapa mental do Moodle? Aham. Então tá, gente. Façam isso, que vocês já garantem o primeiro 10 da disciplina. Tá bom? Louco. Todas as atividades valem de 0 a 10. Tá fácil assim? Vamos ver, né? Ao longo da disciplina, vocês vão me falar depois, no final, se foi fácil. Desculpa, mas eu ainda... É que eu tava com a mente avoada. Aonde que fica o... Eu falei de 0 a 10, já você acordou, né, Gabriel? Fala de novo, eu também não entendi, não. Ô, Gabriel! É complicado. A pessoa escuta de 0 a 10, liga, de repente. Tava desligado até então. Pessoal, na disciplina, o primeiro tópico da disciplina está escrito assim, fique atento e tem um ponto de exclamação. Tem um monte de link do YouTube aqui, eu não tô entendendo. Se você tá pelo celular, eu saí sem querer da coisa, meu Deus. Como eu posso interagir com meus colegas e professores utilizando o bloco de participação? Sim, no mapa mental, sim. No mapa mental, ele tem vários vídeos do YouTube. É isso que você achei. Sim. É para você assistir e entender como o Moodle funciona. Ah, tá. E daí, depois de eu assistir, é só marcar um concluído? Vai lá e marca que está concluída aquela atividade. Tá, eu entrei numa conta, na minha conta aqui, criei a conta lá pelo e-mail institucional. Como que eu vou de volta lá para a atividade? Como assim? Não entendi. Apareceu aqui para entrar numa conta e eu entrei pelo e-mail do Instituto Federal. Daí eu volto para a atividade para fazer. Se apertar o voltar, ele não volta? Certo? Você vai ter que entrar no Moodle de novo. Então, só que se eu aperto para entrar, ele aperta para fazer o login de novo. E não consigo fazer direto. Vixe. Você tá no celular? Quer compartilhar a tela para ver melhor? Pode ser. Tá, peraí. Vai sim. Calma. É o Anthony. Apresentar. Uma tela. Tá apresentando? Ainda não, mas já vai aparecer. Tá apresentando? Ainda não. Aí, agora vai aparecer. Apareceu sua tela. Aparece isso aqui, ó. Eu venho aqui, fique atento. Tá. Daí, mapa mental. Tá carregando. Eu tenho para abrir o aplicativo, mas depois tenta clicar com o botão direito e falar para abrir em outra guia. Outra guia. Que é a marca com as PDF já. Ah, tá aqui. Eu baixo isso daqui? Não, você clica nos videozinhos aí e vai assistindo esses vídeos. Tá, então não precisa entrar aqui, não. Não precisa entrar aí. Beleza, é isso. Obrigado. Aí você vai olhando os videozinhos, vê tudo, como que faz, fica feliz e vai lá e assinala. A ideia é que vocês entreguem, que vocês façam isso hoje, mas, como o nosso próximo encontro é só segunda-feira que vem, teoricamente, para mim, se vocês fizerem até antes do próximo encontro, tá contando. Então, se até segunda-feira, sei lá, domingo, você entrar lá e fazer,
Na hora que segunda-feira olhar a disciplina tiver feito, tá valendo a nota. Beleza. Fechou. Tá bom? Tá bom. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não. Certeza? Uhum. Professor, Certeza. tem como o senhor colocar aquela apresentação para quem quiser ver melhor no próprio celular ou no Eu vou salvar ela em PDF e disponibilizo lá na mesma sessão que vai estar a gravação aqui, que é a primeira sessão lá, que é ajustes iniciais. Tá bom? Valeu. Os slides que eu apresentei, é isso que você quer, né? Só para eu ter certeza. São os slides porque vai dar pra gente estudar melhor e também ver melhor o que estava escrito. Tá, eu vou pôr lá. Botão direito não responde. Aí é problema, hein? Eu tô com o mesmo problema no meu touchpad aqui. Não, mas é do site, porque se você clica em volta, não vai de boa. É? Então tá bom, gente. Boa tarde para vocês. Bons estudos. Boa tarde. Qualquer Boa coisa. tarde, falou, galera. Boa tarde. Boa tarde. No final de semana. Falou, Tá? Bons estudos. Tchau, professor. Vocês, galera. Falou. Falou. Valeu, rapaziada. Ô, Gabriel. Tchau.